Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 2, versículo de 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Amém, pode sentar. Mais uma vez eu me maravilhei muito, assim, quando Deus começou a me iluminar essa palavra, me mostrou coisas assim, realmente tremendas, que só o Espírito de Deus pode iluminar. Por isso, prestem atenção, porque Deus nos falou coisas tremendas aqui, nos ensina coisas assim maravilhosas, e que a gente vê que muitas vezes só ler, sem receber realmente a iluminação, você não consegue alcançar o que o Criador, né, o que o autor dessa lei, dessa palavra deixou. Tiago, né, tudo indica, nós já falamos antes, mas eu sempre gosto de lembrar, que essa carta, essa epístola de Tiago, foi o primeiro, né, de todos os documentos escritos do Novo Testamento. Ou seja, foi a primeiro livro deixado no primeiro século, né, todas as indicações mostram que foi exatamente o livro de Tiago. E essa carta é dirigida às 12 tribos que se encontram, né, na dispersão, onde foram espalhadas. As 12 tribos que se encontram na dispersão eram os judeus, né, espalhados em lugares fora da Palestina. Então Tiago escreveu como presidente da Assembleia em Jerusalém. Tiago era o presidente da Assembleia em Jerusalém. Ele era conhecido pelo seu senso de justiça. Tiago era muito reto. Tiago era muito seguro nas suas coisas, como todo homem de Deus deve ser. Por isso ele era chamado de justo. Chamavam ele de justo. Ele era chamado também de Oblias. Oblias, que em grego significa defensor do povo. Tiago defendia o povo, não é defendia o povo como um político, ele defendia o povo na Bíblia. Ele brigava pelo povo, ele ensinava, ele queria conduzia o povo nos caminhos do Senhor. Então eles também chamavam de Oblias, né? Que no grego quer dizer exatamente isso, defensor do povo. Tudo eram títulos dados a Tiago, que também tinha outro, que de tanto se ajoelhar para orar a Deus, e suplicando, exatamente porque ele defendia o povo, então ele se ajoelhava, ele passava horas de joelho, suplicando a Deus pelo perdão do povo. Aí ele ficou conhecido também como joelhos de camelo, porque quem já viu um camelo, né, você vê que ele tem um nó bem grosso assim, bem em cima do joelho. Tiago tinha aquilo ali, era o calo dele ficar horas de joelho. Também era conhecido como joelho de camelo. Nesse texto, através de Tiago, Deus alerta a igreja, exortando-a a evitar a prática tão comum do favoritismo e da discriminação existente entre aqueles que se dizem irmãos. Mas olhe, é muito tremenda essa palavra, porque não vai falar só disso não, nós vamos ver a razão disso e coisas muito mais sérias. Essa pergunta sobre a acepção de pessoas, ela era comum naquela época também, né? Bem que hoje nem ninguém pergunta mais, a acepção está tão, dentro da igreja, tão normal, os ricos terem cadeira na igreja, terem acesso à liderança, e os pobres não ter, que já se tornou,
Isso é como a imoralidade, é como o homossexualismo, está aceitando tudo, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem para quem vai para o inferno, meu irmão. Mas para quem quer Deus, não está tudo bem nesse mundo, não. Tem que lutar, tem que enfrentar e tem que não aceitar. Mas, de todas as formas, amar e obedecer e agradar a Deus. Mas Tiago, usando o Antigo Testamento, ele responde sobre essa palavra, sobre essa acepção de pessoa, e deixa clara a posição de Deus com relação a esse assunto. Tiago 2, 8, 9, ele diz: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguído pela lei como transgressores. Isso aqui é muito mais sério do que está aparentando aqui. Mas é maravilhoso. A maneira como Deus usou Tiago, porque ele não usou um versículo que falasse especificamente do pecado de acepção ou de favoritismo, mas ele aplicou o princípio fundamental da lei de Deus, que o próprio Senhor Jesus fez referência quando foi interrogado por um intérprete da lei. Você veja que uma coisa era importante. O cara chegou, ele era intérprete da lei. Ele dominava ali os oráculos e tal. Mas ele foi perguntar a Jesus. É algo muito tremendo, porque aquele cara não perguntava a ninguém. Ele dizia. Mas ele reconheceu que esse sabe, ele foi perguntar. E quando o intérprete lhe perguntou, em Mateus 22, 36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus, quando foi responder, ele não usou também um mandamento específico, dando aquela resposta. Mas ele resumiu a lei para aquele intérprete, dizendo, como está em Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Preste bem atenção, que hoje você vai ver a profundidade, a importância, o poder dessa palavra, que soa como uma coisa comum. Não, ama teu Deus, mas isso eu sei, rapaz. Todo mundo tem que amar a Deus e amar o próximo. Veja bem, era uma coisa entre dois homens importantes. Não era um homem comum, não foi um discípulo, foi um intérprete da lei. Então Deus deixou isso aqui para nos ensinar exatamente qual é o grande mandamento na lei. Mas o que é que importa você saber isso? O que é que você pode dizer, eu conheço, eu sei realmente o que é isso? É exatamente o que Deus vai nos mostrar. Então Jesus, ele respondeu para aquele homem, quando ele perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Todo mundo conhece essa passagem, todo mundo, mas vamos gravar bem. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas isso é muito tremendo, isso é muito poderoso. Primeiro que ele diz que é amar a Deus. O segundo, semelhante a este, semelhante a igual. Ele é tão importante, ele é tão grandioso, ele é tão necessário e exigível como o primeiro. Agora, veja bem, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Grave bem isso, todo mundo conhece. Quer dizer, a lei, para ser válida, ela depende do cumprimento desses dois mandamentos. E o profeta aqui são todos os líderes. Não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem ninguém, se ele, na prática, não usar, não tiver na vida dele a prática desses dois mandamentos. Ele diz aqui, desses dois mandamentos. Você viu que quem cumprir toda a lei e falhar num, perde tudo? Mas aqui ele deu dois, mas ele disse que um é semelhante ao outro. Nós vamos ver que se você falha num, inevitavelmente você falha no outro. Se você falha nesse, você falha nesse. Se você falha nesse, você falha naquele. Agora ele diz o seguinte: destes dois mandamentos dependem todas as escrituras, toda a lei. Lei, escritura, princípio, tudo são sinônimos.
todo, a Bíblia inteira, toda, depende desses 2 mandamentos. Toda a lei. E os profetas, aqueles que pregam, profeta aqui, mas é aqueles que levam a palavra, aqueles que ensinam, são os pastores hoje. Desses 2 depende toda a lei. Você está vendo? Toda a lei. Isso aqui tudo depende. Se você fizer tudo nela e não fizer isso aqui, acabou-se. Você não fez nada. Agora o que é fazer isso aqui? Então você veja bem. A lei, para ser válida, ela depende do cumprimento desses 2 mandamentos. Só é profeta se ele também viver na prática total desses 2 mandamentos. Você está entendendo o que é que Deus está nos ensinando? É que se só tem lei, se você fizer esses 2, só tem profeta, pastor, se ele viver nesses 2. Porque ele depende disso. Deus está dizendo, ele não tem autoridade. Ele não é para você escutar. Porque você não vê isso na vida dele. Jesus, como profeta, pregava, né, e praticava esses 2 mandamentos que foram deixados por Deus. E confirmados em várias passagens das Escrituras Sagradas, como nós vemos em Deuteronômio 6,5. Está aqui em Tiago, mas estava lá em Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Os judeus, lá nas sinagogas, eles até todo dia eles recitavam. Esse versículo eles chamavam de Shema. Todo dia, eles citavam isso aqui. Amarás o Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Se nós parássemos para pegar sobre esse versículo, meu Deus, aqui a gente está vendo que não tem quase crente no mundo, não. Porque amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não dá, não vamos pregar sobre esse versículo. Mas é preciso que você entenda, aqui está dizendo, todo o teu coração, de todo o teu coração. Não tem ninguém na frente de Deus no teu coração. Com toda a tua força, você vai lutar contra tudo. Você vai brigar contra tudo. Com toda a tua alma. Porque Deus salvou a tua alma. É preciso que a gente entenda que isso aqui não é uma frase solta. É um versículo que dá para pregar. Ora, só nele até de manhã. E Deus dizia, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Em Levítico 19:18 diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Está vendo de onde Tiago tirou? Deus colocou, lá estava no Antigo Testamento. Os 2 primeiros, é a Bíblia se confirmando. Jesus disse lá, ó, o primeiro é esse, amará a Deus e depois amará o próximo. Estava lá no Antigo Testamento. Nessa passagem de Tiago, eles usados por Deus, chama atenção apenas para a segunda parte da lei resumida. Eu chamo lei resumida porque você viu que Deus, ele resumiu a Bíblia todinha em 2 mandamentos, num versículo só. Toda a Bíblia está aqui. Agora você vai entender, e muito mais, que Deus vai nos ensinar mais, porque é que ele diz que se você cumprir toda a lei e falar não, você fala em todas. Você vai entender hoje exatamente como é que Deus, porque é que Deus fala isso. E nessa passagem, da lei resumida, porque Deus resumiu toda a Bíblia, todas as Escrituras nessa passagem, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele ressaltou mais isso, né, como nós vemos em Tiago 2,8. Se vós contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Olha, se você observar, ele não fez, aqui Tiago, ele não fez isso por acaso. O apóstolo Paulo, também usado por Deus, nas suas epístolas, ele enfatiza essa parte da lei. Veja que ele disse, se vós contudo observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. A lei régia, também é uma palavra que quer dizer muita coisa. E Deus vai nos mostrar o que é. Paulo diz em Romanos 13:9, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás,
E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa tremenda, linda. Quando Deus vai me mostrando a Bíblia sendo confirmada em palavras completamente diferentes. Ele diz que tudo se resume naqueles dois. Aí Tiago fala, aí Paulo fala. Ele está dizendo exatamente a mesma coisa. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Ele quase disse os mandamentos todinhos. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já viu Deus botar a Bíblia no versículo só? Porque ele disse aqui, ó, ele citou alguns mandamentos, aí para não dizer, não, mas faltou aquele. Aí ele disse assim: e se há outro mandamento, eu vou te dizer esse: não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Mas eu não vou dizer todos não, Paulo, pensando, porque eu posso me esquecer de algum. Mas, desses aqui que eu falei, se há outro mandamento, qualquer, ainda de assim, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que coisa séria. Um versículo tão acostumado, todo mundo sabe, mas não leva a sério, não sabe o que ele quer dizer. Até aqui dá para você imaginar o seguinte: que se eu não obedecer isso, eu posso saber essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, posso fazer tudo. Se eu não obedecer, perdi tudo, não adianta nada. Porque Deus disse no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em várias palavras, vai confirmar mais aqui, de que toda a Bíblia se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outra passagem, Deus confirma de maneira irrefragável. Eu botei essa palavra para as pessoas irem pesquisar e ver o que é, para chamar a atenção mesmo, porque é irrefragável essa assertiva, que para muitos não tem importância, mas na verdade ela é a base de toda a obediência à lei. Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um Deus muito tremendo, porque para me dizer que toda a Bíblia se resume num versículo, que se você pode fazer tudo, você não cumprir ele, você não é crente, você não... Aí vai Gálatas, aí vai Romanos, aí vai Mateus, aí vai o Antigo Testamento, e vai mais, e vai ter mais. Olha aqui, Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, em um só princípio, em um só mandamento, em uma só escritura, uma só palavra, uma só obediência, um só preceito. Toda lei se resume nisso aqui, meu irmão. Aí diz, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você faz isso? Não. Então você está fora da... Não, mas eu cumpro todos os outros. Não, você está fora. É a Bíblia que diz. Mas por que você está fora? É só por amar o próximo? Não. É porque amar ao próximo tem implicações seríssimas sobre não amar o próximo. A importância de não amar o próximo. Não é só você não amar, mas só porque eu não amo meu irmão? Não, é porque o não amar o irmão tem uma implicação seríssima. Quando Deus me mostrou isso, eu fiquei maravilhado, me assustei. Eu digo, meu Deus, obrigado. Será que o Senhor dá isso aqui, Senhor, para esses doutores em divindade? Porque um leigo como eu, o Senhor abre, meu Pai. E de uma maneira tão poderosa e maravilhosa e misericordiosa, o Senhor me mostra e me dá todo o fundamento para mim mesmo dizer, não tem dúvida, é isso mesmo. De novo, porque toda lei se cumpre um só preceito. Você só cumpre a lei se você cumprir esse preceito. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, por que razão é tão importante para Deus o amor ao próximo? Ao ponto de Deus afirmar, em várias partes da Bíblia, confirmando, afirmando, reafirmando, para o cara dizer, não é bem assim não tem como. A ponto dele afirmar que toda a lei se resume nesse amor. Que toda a lei se resume no cumprimento desse único preceito. Único. Se não fizer esse, está tudo perdido, não tem nada, não existe conversão. Não existe salvação. Meu irmão, nesse ensino de Deus, olha aqui, olha o que Deus me mostrou e confirmou. Está claramente implícito o ensino da doutrina da cruz. Ora,
A palavra de Deus registra a intensidade com que Deus amou aos dele, ao que ele escolheu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai dar a entender já a conexão. A resposta, porque a lei se resume no amor ao próximo, está aí. Tudo que cremos, tudo que adoramos, tudo que esperamos ansiosamente, sem dúvida, é o nosso Senhor Jesus. E tudo isso, que é a razão da nossa vida, graças à morte de Jesus na cruz, aconteceu única e exclusivamente por um único motivo: amor ao próximo. Como é que eu posso desprezar aquilo que foi o motivo principal da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário? Olha onde é que Deus me levou. Ora, se Jesus é a razão de tudo, sem ele nada seria possível, e ele morreu na cruz por mim e pelo meu próximo, fica muito lógico que Deus quer que, como ele, nós amemos ao nosso próximo. Eu digo, Senhor, assim como de maneira tão maravilhosa eu entendi algo que parecia tão complicado, ilumine a igreja para ela entender. Por que que Deus disse que é impossível cumprir qualquer parte da lei se eu não amar o próximo? Oh, meu Deus, que coisa simples. Sabe por que eu tinha certeza que era Deus e que ele confirmou na palavra? Porque a resposta dele foi simples demais. Porque por causa do próximo. Ele botou o único filho dele na cruz, morreu por causa do próximo, do pecador. Então, se eu não consigo amar esse que Jesus morreu por ele, eu desfaço toda a lei. Porque se eu não reconhecer o amor de Deus na cruz, eu não reconheço nada. Você viu que coisa profunda e simples? Por isso que eu tenho certeza que é de Deus, porque não foi numa fórmula difícil que qualquer um não entenda. Não, quando Deus mostrou, meu Deus, quando Deus fez a conexão do meu amor ao próximo com o próximo Jesus na cruz, aí eu digo, meu Pai, então não adianta eu fazer nada se eu não amar aquele pelo qual Jesus morreu. Quando eu não amo, quando eu não valorizo, então eu estou desvalorizando o teu filho na cruz. Deus disse perfeitamente, você entendeu. Agora você entendeu. É por aí, meu filho. Eu fiquei maravilhado. Deus entregou o seu filho único e amado para morrer na cruz. Para salvar a nós, é o nosso próximo. Então não há nada de mais valioso para Deus do que o nosso próximo. Ele disse, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ao teu próximo. Ele quis dizer claramente que se eu não amar o meu próximo, eu não amo a Deus. E se eu não amo a Deus, eu não recebi o amor dele primeiro. Porque eu amo, porque ele me amou primeiro. Se eu não amo, ele não me amou. Ele não me salvou, ele não me escolheu. Então não há esperança para mim. Eu não sei quem é salvo, quem não é, mas os sinais, quando Deus mostra na palavra, dá para você ter alguma noção. Pelo que Deus ensina na palavra. Mateus 17 a 19 diz assim. Mateus 19, 17 a 19. Respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha que coisa tremenda. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, meu irmão, aqui, como é que vem uma coisa, e amarás o teu próximo como a ti mesmo? Não foi por acaso que a ordem, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, foi colocada somente no final desse versículo. Mas é porque é o cumprimento de todos os mandamentos anteriores, todos os cumprimentos do mandamento anterior que ele falou, ele depende do cumprimento desse mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olhe, respondeu Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um.
Aí ele disse assim: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Presta atenção. Ele mandou guardar os mandamentos. Aí ele lhe perguntou, quais? Aí Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse "e amará" é uma condição. Ele está dizendo, se você não consegue amar o teu próximo como a ti mesmo, como eu mando e resume a lei, você vai matar, você vai roubar, você vai adulterar, você vai desonrar pai. É uma condição. Você dá a entender a sequência, ó. Quais são, Jesus, os mandamentos? Ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a maneira, se você só consegue cumprir os outros, se você amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você falhar nesse, você falha em todos. Porque você vai matar, você vai roubar, você vai adulterar. E você viu que foram todos os mandamentos com relação ao próximo? Não é por acaso que ele não citou os outros mandamentos. Por isso que eu acho assim, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Eu sou um privilegiado. Deus me ilumina coisas lindas. Eu notei que todos os mandamentos foi com relação ao próximo. Os mandamentos que ele citou foi com relação ao próximo, todos eles. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Tudo isso é com relação ao próximo. Honra teu pai e tua mãe é com relação ao próximo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, aí você vai conseguir amar o teu próximo. Você só faz isso se você amar o teu próximo. Se você não amar o teu próximo, você vai adulterar, você vai matar, você vai cobiçar, você vai desonrar pai e mãe. Meu irmão, para entender isso aqui, só com a iluminação de Deus, porque literalmente você não entende. Porque ele podia dizer assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, amarás o teu próximo. Esse "e" quer dizer, se você conseguir fazer tudo isso, é porque você ama o teu próximo. Se você não ama o teu próximo, você não vai conseguir fazer isso. Então, não é por acaso que ele deixou exatamente nessa ordem. E esse amarás o teu próximo ficou no final. É simples. Deus está afirmando que só se consegue amar realmente o próximo aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e por isso guarda os seus mandamentos. E é impossível alguém fazer isso e não amar ao próximo. E é impossível amar o próximo sem fazer isso. Por isso que ele disse é semelhante, o segundo é semelhante, porque na verdade é um só. Então a implicação é essa. Toda lei está resumida em expressar amor pelo próximo. E quando obedecemos a segunda parte da lei resumida, automaticamente cumprimos a primeira parte. E se caímos numa, é porque já estávamos caídos na outra. Em duas partes da lei, essas duas partes da lei, são como a unidade da Bíblia. É o que ele nos disse aqui. Que apesar de sua diversidade, são inseparáveis e interligadas. Essas dois mandamentos. É a Bíblia resumida. 1 João 4, 19 e 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento. Que aquele que ama a Deus, também ama seu irmão. É impossível você dizer que ama a Deus e não ama seu irmão. A Bíblia diz, Deus é tão claro, que diz que é mentiroso. Você é mentiroso. Agora, eu adoro a Deus, porque para dizer isso, tinha que ter todo esse fundamento, né? Várias citações, várias passagens da Bíblia, não tem texto fora de contexto aqui não. Nem pensamento da cabeça do pastor, até porque eu não tenho inteligência tão... Deus me deu uma inteligência muito privilegiada, mas ao ponto de enxergar isso aqui, não. Isso aqui só com a iluminação de Deus. Mas por isso ela tem autoridade, por isso ela é perfeita, ela é linda. Eu recebi, recebo e prego com alegria.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. Ó, temos da parte dele aquele mandamento. Você está vendo a ligação lá? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma, e a teu irmão. Ele diz, tem esse mandamento dele. Aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. Porque você não pode dizer que ama a Deus e não ama seu irmão. Você não pode dizer que ama seu irmão se você não amar a Deus. Porque nós só amamos se nós recebermos. Por isso Deus mandou citar que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu recebo o amor de Deus. Eu sou podre. Naturalmente, eu sou sem Deus. Todo homem como eu, ele é inclinado ao mal. Ele é inclinado a matar, a adulterar, a trair, a cobiçar, a mentir. Esse é o homem. Esse é o homem. Não tem bom não. Todos eles são assim. Agora, eu não tenho nada para dar ao meu próximo. Agora, se eu não dou nada ao meu próximo, se eu não amo o meu próximo, é porque eu não recebi esse amor. Eu ainda estou na carne. Embora eu esteja muitas vezes no meio da igreja, embora eu cante com os crentes, mas isso não quer dizer ser crente cristão. O que quer dizer é o cumprimento desses dois mandamentos. É isso que nós temos que entender. Se não há o cumprimento desses dois mandamentos, nada faz de você um crente, nada faz de você salvo, não adianta. Por que você não ama o próximo? Porque você não recebeu o amor de Deus. Porque Ele não lhe amou. No sentido, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É no sentido de graça. Ele me alcançou primeiro. Quando Ele me alcançou com a graça, com a eleição incondicional, aí Ele derramou sobre mim o amor dEle. Automaticamente, inevitavelmente, indubitavelmente, eu vou derramar esse amor pelo meu irmão. Se eu não derramar pelo irmão, é porque eu não tenho por Deus, porque eu não recebi de Deus. E não adianta fazer caridade, obras, não adianta nada. Foi o que nós vimos? A lei se resume nesses dois. Acabou. E os dois são iguais. Um depende do outro. É como... essas duas partes, elas são como a unidade da Bíblia Sagrada. Que apesar de sua diversidade, são inseparáveis, interligadas. Mais uma vez aqui é preciso chamar a atenção para uma afirmação da doutrina da eleição. Quando Deus nos fala no versículo 19, de 1 a 4. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você não receber de Deus, você não tem o que dar. O que você fala que é bom, rapaz? Olha, bom só tem um. Vocês são todos podres. Foi isso que ele quis dizer. Bom só tem um. Vocês estão fora. Vocês são imundos, inclinados ao mal. Então não fale nisso. Agora, se você quer ser salvo, aí eu vou lhe dizer o que você tem que fazer. Porque fora disso, não tem salvação, não tem esperança. Ou seja, nós amamos na verdadeira concepção da palavra, se nós tivermos sido escolhidos por Deus e sendo amados primeiro por Ele, aprendemos a amar com o verdadeiro amor. Conceito verdadeiro de amor. Ora, Deus diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E que se realmente Ele nos amou primeiro, nós inevitavelmente amaremos nosso irmão. Se não amarmos ao nosso irmão, como Deus nos amou e nos ensinou a amar, a verdade, não fomos escolhidos pela graça de Deus e jamais amaremos a Deus e ao nosso próximo. Porque uma coisa é Ele me escolher e eu receber dEle esse amor para amar. Outra coisa é Ele me ensinar. O ensino é para todos. A condição é para o que Ele escolheu. Esse é que é o problema. Eu conheço, eu sei o que devo fazer. Está na Bíblia que eu devo amar a Deus com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu coração, e ao meu próximo com a mim mesmo. Sim, você sabe, mas não consegue. Porque você só consegue se você se dobrar ao Senhor. Se você realmente aceitar a Ele, porque Ele lhe preparou para isso.
Aí você consegue. Porque você vai dar ao teu irmão o que não é teu. O que você recebeu de Deus. Tudo que eu faço de bom vem de Deus. Ele disse que não tem nenhum bom, rapaz. Tu está pensando que tu é bom, que tu faz caridade? Tu não tem nada, rapaz. Tu é podre, tu é interesseiro, rapaz. Teu coração é imundo. Sem Deus. Foi eu que faço. Então se tem algo bom, ora, se eu não sou bom, uma coisa é eu não ser bom, outra coisa é sair coisa boa de mim. Eu não sou bom, mas sai coisa boa de mim. Por quê? Porque eu recebo do Senhor. Aí está certo. Porque bom é só um. Então isso aqui é Bíblia. É o que eu digo. Isso aqui é as grandes escolas de teologia do mundo ensinam. E eu vou dizer uma coisa. E são poucos que chegam a esse discernimento, a essa iluminação. Isso aqui é verdadeiramente amor de Deus. Amor de Deus. Deus, através de Tiago, chama essa lei de lei régia. É lógico que essa palavra aqui, Deus colocou, ela tem um objetivo. Foi só para colocar, para ficar bonita, não. Isso é no sentido de ser a principal, a que governa e dá direção às outras leis. E Tiago afirma que a lei régia é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo aí? Tiago 2, 8, 9. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você obedece à lei máxima, o mandamento maior, o mandamento que é a constituição do cristão, se você faz isso, muito bem. Faz muito bem. A lei régia, segundo a Escritura, qual é? A maior lei. A lei que se você não cumprir, você está fora. Porque ele diz que lei régia. Você está vendo uma palavra que as pessoas leem, não sabem nem o que é. Mas essa palavra, ela confirma toda esta pregação no sentido de que a maior lei, a lei máxima, a lei que você tem que cumprir. Se você não cumprir, não adianta cumprir as de baixo, está tudo perdido. Ele diz bem claro: se vós contudo observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele disse agora, essa segunda passou a ser a primeira? Porque ela disse que era semelhante. Lembrando, você não consegue amar o teu próximo se você não amar a Deus. Se você não consegue amar a Deus, se você não amar o teu próximo, elas estão ligadas, interligadas, elas são separáveis. É impossível você fazer uma coisa só. É impossível. Por isso Deus é direto, é claro. Aquele que disser que ama a Deus e não ama seu irmão, ele é mentiroso. Então tem que sempre que lembrar. Para você não pensar, não, mas não tem como separar. Se vós contudo observais a lei régia, repetindo, a lei maior, essa tem que ser cumprida, segundo a Escritura. Qual é a lei régia? Segundo a Escritura. Qual é a maior lei que tem, pastor? Segundo a Escritura. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas para aí, pastor, não é amar a Deus? Mas você tem que entender que se você ama o teu próximo como a ti mesmo, é porque você ama a Deus, elas estão ligadas. Eu posso dizer assim: a maior lei que tem é você amar o teu próximo. Ai, nem a Deus não, pastor. Literalmente eu estou dizendo isso. Mas quando você aprende que você só ama teu próximo se você amar a Deus, então eu estou falando lógica. Eu estou falando uma coisa lógica. Fica muito claro. Porque você só pode amar o teu próximo se amar a Deus. Então quando eu digo se você amar o próximo, eu já sei que você ama a Deus. Porque ninguém deixa de amar o próximo e diz ou ama a Deus. Porque Deus diz que quem ama o próximo, quem amar a Deus, disser que ama a Deus e não amar seu irmão, é mentiroso. É a Bíblia que diz. É só colocar de maneira que uma coisa está ligada à outra. Aí eu posso dizer. É como eu disse. Agora se eu falar em algum local que a lei régia maior é amar o próximo, aí a pessoa, aí ó, está dizendo, mais do que Deus? Não, rapaz, um depende do outro. Hoje nós estamos aprendendo isso aqui bem claro. O que Deus deixa claro através de Tiago é que o cristão que realmente cumpre a lei régia, a lei suprema de Deus, ele na prática faz a vontade de Deus. E nunca, jamais comete o pecado
de não amar o irmão, fazer acepção de pessoas, o pecado do favoritismo. Romanos 25, 5 a 11, diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É muito, um versículo desse fala tanta coisa, porque a gente tem que continuar, mas a exegese disso aqui é algo tremendo. O cara está acumulando ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A justiça de Deus vai ser revelada no dia contra você, elemento, que continua querendo dizer que ama Deus, que ama Deus. Ah, Deus é meu Deus. Como é que você não ama o irmão? Como é que tem algo contra o irmão? Como é que tem algo, já pensou, contra o pastor? Rapaz, era para o cara dizer assim: eu vou me ajoelhar e dizer: Satanás, eu te repreendo. Senhor, tem uma seta aqui contra o pastor, Senhor. É o diabo querendo me matar. Ele está querendo que eu acumule ira para o dia da ira, para o justo dia, para o dia justo do final. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Ele não está fazendo nada contra o pastor, não, ele é um imbecil. Eu tenho que dizer assim: o diabo está enganando ele. Ora, é aquilo que eu passo a dizer: o irmão que tu tem raiva, ou o pastor, está muito bem obrigado, se ele for homem de Deus, rapaz. Você sente com ele, não vai ter nada, interferência na vida dele, não, rapaz. Tem que se quebrantar, isso, a seta é contra ti. Pastor não tem nada, ora, mas a pessoa, o diabo setar um irmão e o pastor sentir a consequência. Isso não existe, rapaz. Isso não existe. Eu digo para as pessoas, pelo amor de Deus, não faça isso. É você que ele está pegando, cara. Não sou eu, não. Eu estou aqui numa boa, rapaz. Agora você, meu irmão, você vai sofrer. Você está sendo... É o que a palavra nos ensina. Ira para o dia da ira, da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos. Facciosos, sabe o que é? Aquele que tem facções, aquele que tem pensamento diferente do que a igreja prega, do que a igreja vive. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a coisa, isso aí chama-se facciosos. É a mesma coisa de querem divisão, espírito de divisão, facções. Eu acho tremenda a Bíblia. Eu acho tremenda. Cada palavra que Deus bota, eu digo: Senhor, o que o Senhor está dizendo, querendo dizer aqui? Essa palavra é esquisita. Essa palavra quer dizer mais alguma coisa. É só eu perguntar, ele começa a me mostrar. E é realmente iluminação, porque mostra coisa que eu não vejo em livros. E quando eu procuro em livros que eu tenho dúvida, sabe o que está escrito lá? O que Deus me entregou. Aí eu digo: meu pai do céu, o senhor já tinha entregue esse cara lá dos Estados Unidos, está aqui. O irmão pegar, foi daqui que o pastor tirou. Foi não, meu irmão, foi não. Foi o Espírito Santo que deu a mim, como deu a ele lá. Olha lá, se ele não pegar uma pregação, sai. Vamos dizer que eu tirei do pastor Humberto. Porque é muito tremendo. Mas não é um só espírito. Onde é que está isso na Bíblia? Um só espírito, meu irmão. O Espírito de Deus, na Bíblia, ele fala aqui, ele fala no Japão, ele fala nos Estados Unidos, em todo canto, onde o Espírito de Deus foi escutado. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O que é injustiça? Injustiça é a sua justiça. Não, eu não obedeço à injustiça, eu acho que é justo, é o que eu penso. A minha é trapo de imundícia. Pastor, o que é justiça? Justiça para você. O que é injustiça? Injustiça para você é a sua justiça. Tudo que você fizer de justiça é injustiça. É trapo de imundícia. Porque justiça só tem a da palavra. E se ele manda amar a Deus, amar o irmão como a si mesmo, é porque tudo contrário a isso é injustiça. É trapo. Eu não quero saber se o irmão fez mal. Eu não quero saber se o irmão... Eu não quero saber. Ninguém tem justiça. Todo mundo é trapo de imundícia. Deus manda amar. Ele não amou o pecador. Entregou o filho na cruz por causa do pecador.
Agora quem é você? Pecador que não quer amar outro pecador? Que quem está mandando é Deus que morreu por você? Essa palavra, meu irmão, tem que pregar para as igrejas, para acordar. Desobedece a verdade e obedece à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, e também ao grego. Que é isso? Os da igreja primeiro. Estão fazendo mal lá fora? Vão pagar o preço. Mas a Deus diz que quem vai pagar primeiro é os da igreja. É mais sério ainda. Glória, porém, e honra, paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Lógico. Quem faz aqui, é os primeiros que pagam, são os daqui. O mal. Quem faz o bem, recebe primeiro também. Se eles passarem a fazer lá fora, glória e honra, se converter, vão receber depois de mim. Depois, eu cheguei primeiro, Deus vai me dar. Glória e honra, é o que ele diz aqui. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há. Ele trata perfeitamente igual. É importante aprendermos que essa moeda tem duas faces. Quando Deus afirma em Romanos 2,11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Veja bem, Deus quer dizer que mostra o seu amor e também a sua severidade para o pobre, tanto quanto para o rico. Eu botei um exemplo prático aqui de rico e pobre para você entender mais facilmente. Deus é imparcial e exige que nós também sejamos assim. Então, fazer justiça, não fazer acepção de pessoas, não ser parcial, não é somente com relação a não tratar o pobre diferente do rico, não, meu irmão. Isso aí é um erro, mas não é só isso, não. Mas também devemos tratar o pobre como se trata o rico, quando se trata de pecado e necessidade de disciplina e correção. Ou seja, não é porque o irmão é pobrezinho que eu vou ser mais condescendente com ele quando pecar. Isso também é acepção de pessoas. Ele é homem, pecador, filho de Deus, igual o rico. Não posso fazer mais por um do que pelo outro, não. Da mesma forma, não posso amenizar a disciplina do irmão rico, quando este pecar, só porque ele é rico, e o dízimo dele é muito alto, ou então porque ele é da família do pastor. Isso é imparcialidade e acepção de pessoas, e Deus abomina essa prática, Romanos 2,11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Pecou, paga. Não tem negócio não, se filho de pastor tivesse livre da mão de Deus, os filhos de Eli não tinham morrido nenhum. Foi o que aconteceu? O cara sentou o rei lá na cadeira, parecia o rei, da família de pastores, da família de sacerdote. Perdeu isso, ele perdeu, ele deixou de ser. Foi lá, Israel perdeu a guerra, tomaram a arca, era Eli, viu? Sacerdote de Israel, era o chefão. Perdeu a guerra, morreu os filhos, caiu para trás, bufo, morreu, e Cabode, foi-se a glória do Senhor. Tem negócio de porque é filho de pastor, não, meu amigo. Salvação é individual. Tem que se conscientizar disso. O meu relacionamento com Deus, na salvação, é individual. Você sabe o que é que eu posso fazer para salvar alguém? Pregar a palavra. Somente. Mais nada. Nem morrer na cruz por ele, por ela, por ninguém. Não tem como. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia está aí. Se cumprir, muito bem, é abençoado. Se não cumprir, acumula ira. Acabou. Agora, o que ele diz? Honra e glória para aquele que obedece. Para aquele que obedece. Não diz para o filho daquele que obedece, para a filha daquele que obedece, não. Para aquele. Porque é salvação individual. Então Deus não faz acepção de pessoas. Nesse contexto foi que Deus ordenou a Moisés que exigisse essa prática dos israelitas, como nós vemos literalmente em Levítico 19:15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com injustiça julgarás o teu próximo. Olha, aqui tem gente, é tão acostumado com a justiça humana, que lê assim: não farás injustiça no juízo, nem sendo injusto com o pobre, nem comprazendo, né? Nem dando coisas boas, atendendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Mas ele está falando dos dois, ó.
Seja imparcial, trate o pobre igual o rico, não trate o pobrezinho. Se ele pecar porque ele é pobre, o bichinho é tão sofredor, e ele pecou, eu vou... Não. O rico, eita, o dízimo dele é alto. Se eu bater, ele vai-se embora. Aí toma acepção. Aqui é o filho do pastor, é a filha do pastor, tem que dar uma escondidinha, as alcinhas, vai botar alça no quem tu quiser, Satanás. Em mim tu não bota não. Eu aconselho, não deixe botar em você. Deus não faz acepção de pessoas. Você está vendo como a acepção de pessoas? Acepção de pessoas é você proteger uma pessoa onde ela está precisando ser disciplinada. Você está fazendo acepção. Porque você está protegendo a uma pessoa que você, nessa aqui, você não protege. Então você está fazendo acepção. Acepção é você fazer atitude diferente de pessoas. Você não pode fazer. A Bíblia é para todos. É isso que Deus nos ensina bem claramente. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, porque é pobre, nem comprazendo ao grande, comprazendo, dando prazer, alegrando a ele de qualquer maneira, mesmo no pecado. Com justiça julgarás o teu próximo. Mas não, você não disse que não tem justiça, que a minha justiça é. É por isso, meu irmão, que a gente tem que entender a Bíblia num contexto. Eu estou falando num contexto. Quando Deus falou o quê? Que aplicasse as escrituras. Aí Deus diz assim, com justiça julgarás o teu próximo. Deus não está falando da minha injustiça, do meu trapo de imundícia, não, rapaz. Deus está falando da Bíblia. Julgue de acordo com a Bíblia. É como eu faço. Porque se eu for julgar de acordo comigo, eu protegia uns, né, e tal aqui, e tal. Mas Deus diz que eu vá para a Bíblia. Julgue com justiça. Ora, se eu não tenho justiça, e a Bíblia diz que Deus é justiça, é lógico, inerentemente, subjetivamente, mais claro e direto, ele está dizendo, julgue de acordo com a minha lei. Vá lá e pergunte a lei, veja o que é que a lei está dizendo e faça. Não está dizendo que eu julgo com a minha justiça, não, que Deus não diz a palavra, que eu não tenho justiça, depois eu mando julgar com a minha justiça. Agora, para a gente confirmar isso, aí eu tenho que mostrar você na Bíblia. Aí você entende, realmente, eu entendi essa justiça aí, é a justiça de Deus, não está falando da justiça de Moisés, não. Como também deixa claro o ensino, que há anos o Senhor Deus vem me usando para viver, ensinar, pregar e discipular a igreja que se diz verdadeiramente cristã. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. De novo, o mesmo mandamento. Rapaz, deixa de ira, deixa de negócio de desejar mal, de vingança, rapaz. O que aconteceu isso na igreja? Teve demônio que se alegrou. E agora, pastor Humberto, e agora? Agora eu estou mais feliz. Perdeu, Satanás? Agora, quem se alegrou, prepara o lombo, meu irmão. Deus me disse, meu filho vai pagar caro. Vai pagar caro, vai saber o que é dor. Acumulou ira. É exatamente isso. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, ele diz. Deuteronômio 1, 16, 17. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu ouvirei. Não temereis a face de ninguém. É o que Deus tem feito. Eu estou na Bíblia, estou na Bíblia. Com a cara feia, pode virar os olhos, pode fazer o que for, pode. Rapaz, pensa num cabo bem mandado. Aí, eu tenho aprendido a ser.
Pense num escravo obediente. Pai, Deus mandou, eu estou fazendo, meu. Quero nem saber que vai doer aonde, vão achar bom. Eu só quero uma certeza, Senhor, eu estou baseado na tua palavra, eu estou agindo com a tua justiça. Senhor, está aqui, me dê, Pai. Não, meu irmão, não quero nem saber quem gosta, quem não gosta. Eu não quero nem saber. Isso aí não faz diferença para mim. Porque eu amo a Deus. E não tem maneira de eu mostrar isso se não for obedecendo a palavra de Deus. E eu vou pregar, e vou praticar, e vou, com a graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, eu vou permanecer nesse caminho. Não vou fazer acepção de pessoas, eu não vou. Pode ficar quem ficar, sair quem sair, se zangar sem se zangar. Agora, o que é que você quer, pastor? Eu quero que escute. Eu quero que seja abençoado, eu quero que seja feliz. Eu quero. É o que está no meu coração. Foi o que Deus botou. Sabe por quê? Sabe por que eu amo assim o próximo? Porque Deus me amou primeiro. Eu chego à conclusão, sabe, de que eu amo o próximo, porque eu amo a Deus. É impossível se amar a Deus e não amar o próximo. É impossível se amar o próximo sem amar a Deus. Isso aí a palavra deixou bem clara. Meus irmãos, vocês já pensaram a quantidade de falsos pastores, falsos líderes, falsos presbíteros e outros bichos que pagarão o preço diante de Deus pelo descumprimento claro da lei régia? Tiago 2:8-9. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Eu tenho, olha, em tudo, meu irmão, é em pecado, é em tudo, você não pode. Você tem que amar o missionário, o homem de Deus, como você ama o pastor, você tem que ter a consideração, você tem que ter o cuidado, porque senão isso é acepção. Levítico 19:15, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Transgredir essa lei de Deus é abominável e uma ofensa séria a Deus. E o homem que comete fica como transgressor diante de Deus. É o que diz em Tiago 2:9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Por isso Deus, usando Tiago, alerta que nem a pobreza do irmão e nem as posses do rico justificam ou evitam a disciplina devido a qualquer prática de pecado. Eu preciso citar mais isso aqui. É Tiago 1:9-10. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O cara não tem nada. Tem. Ele tem a dignidade dele. Ele tem que andar de cabeça erguida. Ele tem que ter um nome. Ele tem que honrar Deus. Ele tem que ser conhecido como um cristão. É o que Deus diz aqui. Tu é pobre? Tu não tem nada, humilde? Glorie-se na sua dignidade, rapaz. Tu tem muita coisa, rapaz. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Que é isso? Na sua insignificância, Deus está dizendo, tu não se gloria nas tuas riquezas não, rapaz. Tu se gloria na sua insignificância. Diz a mesma coisa do pobre de maneira diferente. Ô Deus sábio. Tu não tem nada? Pois se gloria na tua dignidade, rapaz. Tu tem muito? Se gloria na tua fraqueza, cara. Porque isso aí tudo vai para o fogo. Não pensa que tu vai se gloriar porque tu tem alguma coisa, não. Porque tu não é nada. Sabe por que tu é? Tu passará. E tudo que tu tem, como a flor da erva. A flor da erva, ela nasce de manhãzinha, antes do dia à noite, ela já murcha. Bem ligeirinho. Ela flor da erva. É isso aí. Ele falando para o rico e para o pobre, fala a mesma coisa em linguagem diferente. É porque eu sou pobre, pois se glorie na sua dignidade. Tenha homem, tenha nome, seja homem, tenha dignidade. Que a sua esposa lhe respeite, seus filhos. E você é rico, pois tu não fica achando que tu tem muita coisa não, rapaz. Tu vai rico, mas se reconheça fraco. Se glorie na tua fraqueza, rapaz. Que a tua riqueza não vai adiantar de nada para ti, não. É isso que Deus está dizendo aqui. Depois dessa iluminação de Deus sobre estes versículos, podemos entender mais claramente o que Deus quer nos dizer nos versículos seguintes, 10 e 11. Tiago 2, 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Porquanto aquele que disse, não adulterarás, ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Aí ele bota uma coisa fora do que ele disse. Ora, rapaz, eu estou querendo dizer que se você não adultera, mas mata, você é transgressor da lei. E eu estou querendo dizer que você não consegue deixar de fazer isso se você não cumprir aquele mandamento. Se você descumprir aquele, você descumpre esses aí. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Eu quero chamar a atenção para a oração que Tiago usa, que declara uma condição. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um único ponto, é culpado de quebrar toda a lei. Deus deixou esse alerta, porque os judeus da época, eles hipocritamente faziam distinção da lei, afirmando que havia um princípio mais importantes e outros menos significativos. Como faz hoje, né? Amar a Deus, ao próximo, não, isso é importante não. O importante é que eu dou o dízimo. O importante é que eu sou caridoso, eu dou dinheiro ao pastor, eu levo o pastor para passear, é isso aqui, rapaz. Nada, nenhuma prática, nenhum cargo, nenhum parentesco exclui ninguém da obrigação de observar toda a lei de Deus, obedecendo e praticando na sua íntegra. Todo verdadeiro cristão deve estar ciente da unidade da lei de Deus. O que Deus nos confirma aqui é que obedecer o mandamento não matarás, não exime, não dispensa o cristão de obedecer fielmente o mandamento não culparás. Ora, se o cara não consegue fazer esses, como é que ele vai conseguir amar a Deus? Mas mesmo assim, eles esquecendo que o principal é esse, eles ainda querem justificar que eles podem não matar, não cobiçar, não roubar, mas podem adulterar. E Deus disse que caiu em todos, mas já estava caído. O que Deus quer dizer é que se você adulterar, se você é porque você não cumpriu o primeiro, você não tem força para isso. Não há nada nas Escrituras Sagradas que nos autorize, nos respalde julgar o valor dos mandamentos de Deus. O nosso Mestre Senhor Jesus, no Sermão do Monte, nos ensinou que nenhuma parte da lei desaparecerá, até que tudo se cumpra. Você entendeu? Você tem que cumprir tudo, mas voltando ao principal, você não consegue cumprir todo, se você não cumprir aqueles dois primeiros, que na verdade é um só. Porque quem ama a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, com toda a sua força, ama o seu próximo. E logicamente não mata, não rouba, não adultera. É isso aí. É exatamente isso aí. É muito claro, depois que Deus dá toda a sequência, fica até primário para entender. Mateus 5, 17, 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, não pense não, você pode falhar numa, você pode, porque eu sou bom nisso, isso aqui ainda vou, mas não adianta não. Não, mas eu não peco, eu não minto, eu não adultero, mas também eu não entrego o dízimo. Aí é o contrário. Também, você está descumprindo tudo. Você está descumprindo tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, indivisíveis, inseparáveis. Assim é a unidade da lei, e quem quebra um só de seus mandamentos, transgride toda a lei. Se você ofender a Deus, você ofende a Jesus Cristo, o Filho, e ofende ao Espírito Santo. Se você ofender ao Espírito Santo, você ofende a Jesus, e ofende ao Pai. Então não tem, é a mesma coisa. Eu me dei essa comparação também que eu achei linda. Meu filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem jeito de você pecar contra um e não pecar contra o outro? Não, porque nós somos um só. A lei também é uma só. Se pecar numa, pecou em todas. Ela não é parcial. Ela não é relativa, é absoluta. É como machucar o dedinho do pé, né? Apesar de pequeno, não ser visto, ele é uma unidade com o corpo. Quando eu machuco ele, todo o corpo sente a dor. É outra analogia que Deus me deu.
1 Coríntios 12, 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se você realmente faz parte do corpo e ama a Deus. Se quebro um dos mandamentos de Deus, peco contra toda a lei de Deus. Ou seja, Deus não é Deus de compensações, Deus é Deus de obediência, e obediência plena, total, absoluta. Deus ordenou: não matarás e também não adulterarás. São 2 mandamentos que fazem parte da lei de Deus. Nós os temos lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. É o 6º e o 7º. Eles têm a mesma autoridade divina entre si e todo o restante da lei de Deus. Êxodo 20, 13 e 14. Não matarás, não adulterarás. Deuteronômio 5, 17 e 18. Não matarás, não adulterarás. Preste atenção, meu irmão, o que foi que Deus me mostrou aqui. Nós estamos no final, mas é importante que você alerte agora. Eu coloquei mais esses 2 versículos, porque eu vi uma coisa linda, uma coisa que eu achei muito curiosa. É que na Bíblia hebraica, a ordem desses 2 mandamentos é invertida em relação às traduções modernas. A Septuaginta, Tiago, Lucas e Paulo, como nós vemos, eles colocam, veja como é que está lá em Êxodo, certo? Êxodo e Deuteronômio, não esqueça, está assim, no Êxodo 20, versículo 13 e 14, o 13 é não matarás, o 14 não adulterarás. Em Deuteronômio 5, 17, 18, o 17 é não matarás, o 18 é não adulterarás. Você está vendo a sequência? Primeiro vem não matarás e depois não adulterarás. Agora vamos ver aqui, em Tiago, Lucas, Paulo, Tiago 2,11. Porquanto aquele que disse não adulterarás, olha aí, também ordenou não matarás. Mas lá na Bíblia hebraica, lá no Antigo Testamento, primeiro está não adulterarás. Né? Primeiro está não matarás, depois não adulterarás. Olha aí o que foi que Deus fez eu ver, meu irmão. Diga se isso não é o próprio Deus. Eu fiquei naquele, eu digo, não. Aí eu olhava, não, eu estou trocando aqui, é a mesma coisa. Não, meu filho, não é a mesma coisa não. Lá no Antigo Testamento, eu disse primeiro não matarás, depois não adulterarás. Eu disse em Êxodo, disse em Deuteronômio. Mas em Tiago 2,11 diz, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Trocou. Aí ele continua e diz, ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Agora vamos ver Lucas 18, 20. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. De novo. Aí Lucas ele trocou. Porque está primeiro lá, não matarás, não adulterarás. Ele colocou, não adulterarás, não matarás. Vamos ver Romanos 3,9, Paulo. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nestas palavras se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu disse, Senhor, mas por que isso? Eu creio que Deus permitiu isso, como se dissesse. Pode até mudar a ordem de colocação, mas a importância e a exigência do cumprimento permanece igual para todos. Portanto, falhar num é falhar em todos. É como na matemática, né? A multiplicação, o que ela diz lá, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Ixi, essa é uma regra que eu aprendi, estava no primário da escola. A ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz eu dizer 5 vezes 2 como 2 vezes 5. É a mesma coisa. Você viu que coisa linda? Por que é que Paulo, Lucas, Tiago, não botou como estava lá no Antigo Testamento? Eu só vejo essa razão, meu irmão. Meu irmão, eu não quero saber como é que você vai colocar. Deus não é legalista. Deus não quer que você decore. Deus não quer que... O que ele diz é o seguinte: não matarás, não adulterarás. Aí se você quiser dizer não adulterarás, não matarás, não tem problema. Contanto que você cumpra todos. A lógica é simples, né? Ora, se uma pessoa guarda o mandamento de não matar ninguém, mas adultera sua esposa, de qualquer maneira é um transgressor da lei de Deus, e Deus o declara culpado. Quem ama seu próximo, não vê a possibilidade, a hipótese de matá-lo. Está vendo a conexão lá com os dois primeiros, que é o principal? Mesmo que ele lhe faça um mal. Quem ama a sua esposa, que é o seu próximo, não trai em hipótese alguma. Olha aí, como é que eu posso trair a Rosana? Eu recebi amor de Deus, rapaz, o amor de Deus é fiel.
ela é a minha próxima. Eu não posso traí-la. O amor de Deus não deixa eu fazer isso. Por isso eu tenho certeza que eu posso dizer que ama a Deus. Porque eu tenho cumprido os outros. Deus tem me dado essa graça. Não tem a possibilidade. Se você ama a Deus, aí você ama o próximo. E quem ama não mata, meu irmão. Mesmo que ele faça um mal. Quem ama o próximo não mata. Quem ama a sua esposa não adultera. Eu amo. Quem ama não adultera. Eu estou falando do amor de Deus. Eu estou falando do amor de Deus. Amor racional, possessivo, amor carnal, instinto. Não é amor, são sentimentos carnais humanos. Quem ama não trai. Quem recebe o amor de Deus não trai o próximo, não trai a sua esposa. Se fizer porque não tem o amor de Deus. A Bíblia é muito clara, por isso que eu adoro Deus. Porque se eu fosse dizer isso aqui, sem dar... Por isso aqui não dá, meu irmão. Vamos pegar aqui 15, 20 minutos. Eu fico aqui as carreiras passando por cima. Muitas vezes eu tenho coisa que eu deixo para o tempo, mas pedindo a Deus para vocês receberem. Vocês estão recebendo um maná dos céus, como eu recebi. Porque é o entendimento de uma palavra que você passa a vida inteira lendo literalmente e você não entende. O problema, meus irmãos, é que as pessoas não levam em consideração a lei régia. Ou seja, só não mata e não adultera quem ama a Deus sobre todas as coisas e automaticamente a seu próximo. Romanos 13:9. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas antes, Deus deixou claro que o cumprimento desse mandamento depende totalmente do cumprimento do primeiro e grande mandamento. Mateus 22, 37 e 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Para a gente encerrar, eu estou voltando lá para o começo. Toda a lei, toda a Bíblia Sagrada, todos os profetas, todas as escrituras, todas as profecias, dependem desses dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Encerramos a Bíblia em 2 versículos. Quem não cumpre esses dois, está fora. Não, nós vimos aqui que está fora. Mateus 22, 30 e 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Será que tem alguém que vá dizer que não é? Será que pode existir algo mais claro, mais direto do que isso? Essas igrejas de hoje, na sua maioria, estão longe de conhecer a verdadeira palavra de Deus. E grande será a tristeza e o choro delas no dia do juízo final. Mas alguém, ouvindo toda esta palavra, pode pensar. E pode pensar assim, né? Dessa forma, são poucos os que serão salvos. Na época de Jesus, alguém também pensou e perguntou. Lucas 13, 23 e 29. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Tem muitos procurando, mas não vai poder, não consegue, porque não vai entender isso, não vai colocar isso em prática. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Nós já aprendemos aqui o que é iniquidade. Iniquidade é aqueles costumes que você tem dentro da igreja que é contra a palavra, mas é normal. Isso é iniquidade.
Não, está certo. Não, Deus não vai tirar minha salvação por causa de uma besteira dessa. Você não tem. Isso é iniquidade. A iniquidade é o pecado tornado comum. É o pecado tornado aceito. Ele não entra mais na sua mente como algo contra Deus. Isso é iniquidade. Um dos maiores perigos dessa época é a iniquidade. Porque a pessoa diz, não, o pastor Humberto é doido. Não precisa de tudo aquilo não, rapaz. Olha aqui, meu irmão. Senhor, abre-nos a porta. Comíamos e bebíamos na tua presença. Nas festas da igreja, na Santa Ceia, porque você come o pão e bebe o suco de uva. Olha aqui. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Comíamos e bebíamos na tua presença. Ensinavas em nossas ruas, o Senhor andava com a gente estava lá lhe acompanhando, mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós, os que praticais iniquidades. Não esqueça o que é iniquidade. Se tem aquelas raposinhas, aqueles viciozinhos, aquelas coisinhas que o diabo já fez você se acostumar, isso não é pecado. Isso é legalismo do pastor Humberto. Olha, quando o dono da casa vier e que fechar a porta, que você bater, ele vai dizer, eu não sei de onde sois vós. Mas eu não conheço vocês. Você pratica iniquidade, rapaz. Eu botei meu filho na cruz e tu vive carregando um pecado na maior cara de pau do mundo, achando porque está na igreja, porque tu é um religioso, porque tu cumpre isso, tu cumpre aquilo, tu cumpre 99,99% de toda a lei, mas tu tropeçou num, amar a mim sobre todas as coisas. Você não fez o que é reto, você deixou de cumprir muitas coisas por causa dessas besteirinhas, você valorizou mais do que eu, você está fora. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Isso aqui, meu irmão, isso aqui, não é você chegar e ficar vendo lá no inferno, não. É no dia você vai ver. Depois que a gente for para lá, vai ser tudo maravilhoso. Mas você vai ver, na hora do dia juízo, todo mundo vai ver a papoqueira, as estrelas caindo, o sol, as terras se acabando, o fogo truando e tudo. Aí você vai ver a turma que vai para o inferno e a turma que vai para o céu. E são bem pouquinhos os que vão para o céu. Bem pouquinhos. Por isso que Deus representa, né? Uma cidade quadrada, né? Que é o símbolo da perfeição, pequena, não é grande não. Vai caber pouca gente. Vai caber pouca gente. Que a porta é estreita. Quer dizer o quê? Que não vai passar muita gente. É estreita. Para que uma porta grande? Você vai passar bem pouquinho. Agora, ele diz a porta larga do inferno. Tem que ser larga, meu irmão. Eu tenho curiosidade para saber. Eu só não quero ir lá. Mas se Deus me revelasse o tamanho do inferno, porque eu dizer, o Senhor é grande, né? Onde é que vai caber tanta gente? Onde é que vai caber tanta gente? O inferno grande. O inferno grande, meu irmão. E a turma fica achando que é brincadeira, Mas tem que ser realmente um espaço muito grande. Aliás, falar inferno, né? Eu vou, para a gente, sei que a maioria já sabe, mas com a morte do seu Lunga aí, né? Seu Lunga chegou no inferno. Eu não gosto de conto, não, porque querem que conte do céu. Como? Quem não tem Cristo não vai para o céu. Mas que a última atitude de ignorância dele foi quando ele chegou no inferno e o cão disse, morreu o seu Lunga? Ele disse, não, vem passar o Natal. Quer dizer, até ali na hora, né? Ele deu a dele. Mas a tristeza vai ser grande, meu irmão. Porque antes de ir, a pessoa vai sentir para onde vai e depois fica. E Deus vai separar os dele. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, você vai ver lá no reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Porque ele diz que em todo mundo tem eleito. Todo mundo.
Independente de raça, de cor, de tudo. Aí muitos, a Bíblia diz que ele vai juntar todo o povo dele. Onde tiver, vem. Ele confirma aqui. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Então nós precisamos, meu irmão, pedir a graça e a misericórdia de Deus, para a gente viver a palavra de Deus. E tenha como base isso. Tenha como base isso. Se você não consegue amar teu irmão. Quando Deus fala irmão, ele está falando pecador. Pecador. Ah, não, eu vou amar se for bom. Eu vou amar só se vier coisa boa. Eu vou... Como é interessante. Quando o pastor fala as coisas que confirma, que quer uma beleza, o pastor é uma benção. Ou o pastor ungido, esse pastor Humberto, homem de Deus. Homem de Deus. Quando Deus manda dizer algo que contraria, aí acetona. Ah, o pastor está com raiva de mim. Será que ele é isso mesmo? Será? Quer dizer, só quer agrado. Só quer agrado. E Deus é amor, mas é justiça. E Deus ama a quem disciplina. E quem é disciplinado e é filho de Deus, recebe a disciplina. Quem não é, se rebela e sai. Isso é uma maneira de Deus tirar o rebelde de dentro da igreja. Então, os corações cheios, os corações amargurados, está aqui, meu irmão. Não, mas eu amo a Deus. Tem errado o pastor, mas eu amo a Deus. É um tremendo mentiroso. Pastor, é Deus que disse, você ouviu aquilo, foi eu não. Foi eu não, estou só repetindo. Eu já disse que eu sou bem mandadinho. Pensa no embaixador que gosta de falar o que Deus manda. Agora, eu confesso que eu gosto de falar. Entendeu? Eu não vou mentir, não. Eu gosto. Mas que tem um bocado de corradura, tem. Mas que eu gosto, gosto. Porque ele me fez amar a palavra. Eu busco nele assim, dia e noite. Sabe, eu não cair, eu não falhar. Porque você imagine quantas e quantas setas diárias não vêm no meu coração. O diabo usando as pessoas. Ai, mas eu sou um pastor bom. Não. Horas de oração, rapaz, de palavra. E o cara fazer um negócio desse. Eu sou um santo. Eu sou um... Conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa, rapaz? Você tem que amar a Deus provando a palavra, meu irmão. Eu quero... Pode fazer, faça. Eu amo a Deus, rapaz. Eu sei que ela é justiça. Ninguém passa impune do que faz errado. Não tem esse. Eu não estou preocupado não, meu irmão. Não tem... A mim me pertence a vingança. Ele diz assim. Eu perder meu tempo em julgar, em ter raiva, que conversa é essa, rapaz? Eu sempre digo, o teu coração, você pode deixar o diabo botar o que quiser contra mim. Agora diz a ele, que no meu ele não bota contra ti não. Eu te amo, eu oro por ti, abençoo tua vida, entrega nas mãos do meu Senhor, e não é sugerindo que ele te mate não. Nem entregando, aí senhor, tá aí, mata aí esse desgraçado aí. Não, eu entrego na mão de Deus. Deus quiser deixar mais tempo, deixa. Deus quiser matar, mata. Isso é com Deus. O que ele fizer, eu digo amém. Então, meu irmão, glorifique a Deus. Porque é uma palavra que todo mundo conhece, mas você não tinha ainda a profundidade do ensino que Deus nos deu nessa palavra. Eu me maravilhei, eu me deliciei, porque quando ele pegou, eu disse, Senhor, vou pregar o quê? E, rapaz, eu vou dizer uma coisa, é algo assim muito, oh Deus maravilhoso, me regozijou na hora. Depois eu revendo, que eu vou, aí eu revejo, eu leio de novo. Aí, então foi assim, maravilhoso. Mais uma vez Deus nos abençoou. Que essa palavra fique no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nos constrange, nos incomode. Para que a gente viva essa palavra. Que eu possa dizer que amo a Deus, sem abrir a minha boca. Apenas amando ao meu próximo. Mesmo que ele me faça algo que não é bom. Que o Espírito Santo de Deus, com misericórdia, amor e graça, nos dê a perseverança dos santos para nos esforçarmos por entrar pela porta estreita e fazer parte do pequeno e seleto grupo dos salvos. Pela graça e pelo amor de Cristo, no nome de Jesus. Amém.